Um dos maiores empresários do Brasil entrou nos tabloides das fofocas jurídicas recentemente. Eu estou falando de Daniel Vorcari, sócio do Banco Master. O que diz sobre ele nas notícias é que ele fraudou diversas transações bancárias, inclusive ele está sendo investigado sobre isso, ele está preso e o Ministério Público e a Justiça determinou que o Banco Master fosse dissolvido de forma extrajudicial para que fosse pago todos os credores. E o que isso tem a ver com direito de família? Então vem comigo nesse vídeo que eu vou te contar tudo sobre isso. Meu nome é Marina, eu sou advogada, eu sou especialista em direito de família, eu tenho 10 anos de atuação e hoje eu vou comentar sobre a família Vorcari. Primeiro ponto importante é que vazou diversas conversas em que ele tem 3 namoradas. Ou seja, namorada não tem regime de casamento, então ela não herda todo esse problema, ela não tem dívidas, consequentemente ela também não tem patrimônio. Então é simplesmente namorada, inclusive uma delas é influenciadora. E assim que o Vorcari foi preso, ela terminou com o Vorcari e ela pediu que a assessoria de imprensa dela tentasse desvincular a imagem dela da imagem dele. Mas financeiramente, em termos de patrimônio, ela não tem nenhum problema, ela não está envolvida na questão do Banco Master, não está envolvida com lavagem de dinheiro, com os acionistas, então isso não é problema dela, porque ela é simplesmente namorada. Agora vamos imaginar um seguinte cenário, vamos supor que ele fosse casado com regime de comunhão parcial. Como que seria para a gente proteger essa esposa? E o que eu quero te falar aqui é que comunhão parcial, o regime de casamento que o Código Civil escolheu para você. Se você não escolheu o seu regime de casamento, esse é o seu regime de casamento. Isso não é bom nem é ruim, só que casamento é um contrato e a gente precisa entender as cláusulas desse contrato. O que significa comunhão parcial? Comunhão parcial é tudo que foi adquirido depois do casamento, ele comunica, ou seja, se comprar um apartamento depois do casamento, 50% seria do Vorcari e 50% da esposa. E as dívidas que estão na pessoa física também, então é ônus e bônus. Então, se essa mulher fosse casada com comunhão parcial de bens, ela poderia sim ser investigada junto com ele. Por mais que no Código Penal fala que tem que ter o dolo, que ela tinha que saber, mas ela seria sim investigada e ela poderia sim ter o patrimônio liquidado para pagar os credores, porque 50% é dele e 50% é dela, então ela poderia sim. Então, se você vai casar, o Vorcari ensina pra gente, saiba sobre regime de casamento. O problema não é o regime de casamento que a gente escolhe, mas sim porque a gente casa sem saber as consequências jurídicas daquela escolha. Então, se você é noivo, se você está pensando em casar, se você está pensando em morar junto, entre em contato com a gente aqui, que eu vou te ajudar sobre regime de casamento. Então, é uma cláusula importantíssima aí do seu contrato de casamento para você assinar consciente quando você decidir se casar. Nesse caso, obviamente, ele não era casado, só tinha namorado, como eu falei para vocês, mas eu só estou trazendo as situações para a gente explorar um pouquinho mais e aprender juridicamente com os casos expostos na mídia. Segundo ponto importante é que ele tem 2 filhos. E aí, esses filhos ficam prejudicados porque o patrimônio foi todo liquidado? Obviamente que cai o padrão de vida dos filhos, né? Porque antes tinha um pai que era acionista do banco, que era dono do banco, então obviamente ele recebia muito bem, recebia muito dinheiro, e aí ele mantinha um patrimônio e um padrão de vida dessas crianças altíssimo, bem provavelmente. E eu vi que ele era conhecido aqui em Minas Gerais por fazer festas caríssimas para a família. Então, provavelmente, isso não vai acontecer mais, porque cai sim o padrão de vida. Mas, óbvio, os filhos não tem nada a ver com o que o pai fez. Então, os filhos não vão ser investigados pelo simples fato de serem filhos dele e não vão ter o patrimônio bloqueado pela justiça porque ele fraudou o banco, a não ser que fique comprovado que os filhos tiveram algum envolvimento para que ele pudesse fraudar seus credores. Então, os filhos, o CPF dos filhos também ficarão intactos. E outro ponto importante é a gente entender sobre a questão da empresa. Então, ele era uma pessoa extremamente pública, tinha um banco, ele era acionista com mais de 30 acionistas, todos estão sendo investigados, ele está preso. E aí é extremamente importante a gente pensar num planejamento empresarial, um planejamento sucessório. É óbvio que nesse caso tem fraude, então não se aplica as regras da holding, do planejamento, da doação, porque a justiça vai mandar indenizar todos os credores do banco. Então, o que eu vou falar aqui não se aplica no caso dele, mas como eu falei, a gente está explorando os contextos aqui
para eu ensinar para vocês juridicamente. Mas quando se tem uma empresa, é possível sim que a gente faça um planejamento empresarial, patrimonial, para que as cotas da empresa, ao invés de passar por um sucessor ali direto, um filho, ela possa passar por alguém que é da empresa, que essa pessoa possa administrar e os filhos, os herdeiros, serem indenizados. E a gente faz isso através de acordo de cotista. Então é possível sim fazer todo esse planejamento e preservar a vida familiar de todos, porque muitas vezes os filhos não querem nem trabalhar com os pais. Então essa é a situação do Daniel. Explorei algumas coisas aqui que não se aplicam à vida dele, obviamente, mas estou trazendo um conhecimento jurídico baseado no fato de estar exposto à mídia e como que a gente preserva o patrimônio das pessoas, tanto da esposa quanto dos filhos, para que o CPF deles não entre nesse rolo todo que ele causou. Então é isso, me conta aqui o que você acha da situação do Daniel Vorcaro e se você está pensando em casar, entre em contato com a gente para a gente poder te ajudar nisso.